Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, ontem não foi possível fazer a reflexão do Evangelho, mas estamos aqui. O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 18, ou melhor, capítulo 9, versos 18 ao 22. É aquela profissão de fé de São Pedro, onde Jesus institui a sua igreja ali na pessoa de Pedro, através daquela declaração de que Jesus é o Messias. Então, muitas igrejas por aí, elas têm uma perspectiva a respeito de Jesus, porém são perspectivas erradas. Alguns vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, outros vão dizer que Jesus e o Pai são as mesmas pessoas, porque não existe a Trindade. Outros vão dizer que Jesus é Salvador, mas que a igreja não coopera com a salvação. Outros vão dizer que Jesus ordena batizar crianças, outros vão dizer que não ordena batizar crianças, outros vão dizer que Jesus mandou guardar o sábado e guardava o sábado e não é o domingo o dia do Senhor, e assim sucessivamente. Mas isso acontecia desde os dias de Jesus, dos dias em que Jesus andou na terra. Veja, certo dia ele, Jesus, orava em particular, cercado dos discípulos, aos quais perguntou: quem sou eu no dizer das multidões? Então, Jesus pergunta: quem sou eu no dizer das multidões? Quem sou eu no dizer das igrejas protestantes? Uns vão dizer que ele e o Pai são a mesma pessoa, como eu dizia. Outros vão dizer que ele é o arcanjo Miguel, e assim sucessivamente. Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros, porém, um dos antigos profetas que ressuscitou. Ele, Jesus Cristo, replicou: E vós, quem dizeis que eu sou? E vocês, a minha igreja, a igreja que eu escolhi, aqueles que eu chamei para formar o novo povo de Deus, a igreja una, santa, católica e apostólica, e vós, o que vocês dizeis de mim? Aí Pedro, chefe da igreja, primeiro papa, bispo da igreja de Roma, Pedro então, respondendo em nome de todos, Pedro então respondeu: o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. São Mateus chega a colocar mais especificamente, São Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus aqui em Lucas vai dizer: Jesus, porém, proibiu-lhes severamente anunciar isso a alguém. E disse: é necessário que o Filho do Homem morra ou sofra muito, seja rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, só depois da morte e ressurreição era que Jesus poderia ser anunciado como o Messias, o Redentor. Por isso, meus amados irmãos, muitas igrejas têm uma ideia errônea de Jesus, mesmo falando de Jesus, mesmo pregando Jesus, mesmo dizendo que Jesus é o Salvador, mas tem uma noção, uma ideia errada, errônea de Jesus. Vão dizer que Jesus não quis igreja, vão dizer que a igreja não é uma instituição, pelo próprio Cristo, que é visível, hierárquica. Vão dizer não, que a igreja é um aglomerado de pessoas tão somente. Então, assim, são visões errôneas de Jesus, São visões que não é a visão que condiz com o Evangelho, que condiz com aquilo que a Igreja de Cristo sempre anunciou durante 2023 anos, 2024 anos agora. Então, Deus abençoe você, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de compreendermos quem de fato é Jesus, quem de fato é o Messias, o Filho do Deus vivo, aquele a quem disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Que o Senhor nos ajude e que a Santíssima Virgem Maria também interceda por nós. Deus abençoe.